Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 209. As disciplinas espirituais. A hospitalidade. Segunda parte. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Mateus 9, versículo 10. Se lembra do que dissemos há alguns dias sobre a necessidade de combinar disciplinas? Também se aplica a hospitalidade. Deixe-me fazer um pequeno desafio. Dê uma olhada no quadro onde aparecem todas as disciplinas espirituais. Quais acha que podem combinar com hospitalidade? Se pensarmos bem, é possível praticar a maioria das disciplinas quando convidamos alguém à nossa casa. O serviço, a intercessão, a confissão, o aprendizado bíblico, a meditação, inclusive a própria memorização. Todas elas podem, e muitas vezes devem, ser praticadas quando alguém te visita. Agora, se você olhar em detalhes sobre as disciplinas que enumerei acima, pode ter ficado surpreso que eu não mencionei 3 delas. Fiz isso intencionalmente. Quero que preste especial atenção a elas e considere suas implicações. Já pensou que sua casa é o ambiente perfeito para praticar evangelismo, discipulado e companheirismo? Tome um momento para considerar essa ideia. Será que abrir a minha casa a pessoas não crentes se abrirá com isso oportunidades naturais para falar de Jesus? Será que posso convidar um jovem da igreja a passar um fim de semana em minha casa para que veja o que é e como vive uma família cristã, imperfeita, mas comprometida com Deus? Será que meu nível de intimidade aumentará se eu servir, acolher e amar a pessoas que recebo? Sabe uma coisa? Quando alugo uma casa, a minha mulher e eu sempre fazemos uma pergunta: onde vão dormir as pessoas que convidamos? Não sou arquiteto, nem desenhador de interiores. Não preciso ser para responder esta pergunta. Qual é o ambiente mais importante de uma casa? O quarto principal? O banheiro? A cozinha? Não, o lugar mais importante de uma casa é o espaço onde você vai compartilhar a vida, a sala de estar. Uma pergunta que me faço quando avalio uma casa é: onde vou me sentar e conversar com a minha família e com as pessoas que venham nos visitar? Este tem que ser o espaço mais acolhedor de toda a casa. Quantos banheiros tem a casa? Isso é o de menos. O quarto principal? Tanto faz. Só estou ali quando durmo. A cozinha? Bem, tem a sua importância, porque passamos lá um bom tempo e pode servir para conversar. Mas a questão mais importante é: a minha casa tem um espaço acolhedor que convida a dialogar e que também convida a ler? Não posso deixar de mencionar esse ponto. Outra pergunta que faço é: tem esta casa um lugarzinho que me convida a buscar a Deus? Não tem? Crie. Não, você não necessita de uma mansão. Necessita ser intencional e criativo. Muitas das melhores casas têm seu espaço hospitaleiro fora. Um pequeno pátio, um jardim, uma terraça decorada com flores e plantas. O princípio se mantém sem importar se você vive em uma casa grande ou pequena. Criar um espaço acolhedor que convide a dialogar e a conversa profunda. Deixe-me fazer uma pequena pergunta que pode nunca ter feito. Faça um scanner mental dos evangelhos. Já reparou na quantidade de vezes que conversas profundas entre Jesus e outra pessoa acontece ao comer em uma casa? Pense na visita de Jesus à casa de Pedro, Marcos 1, 29 ao 34. Na ceia com Mateus, Mateus 9, do 9 ao 13. Na refeição com Zaqueu, Lucas 19, do 1 ao 10.
na unção em Betânia, enquanto estava na casa de Simão, o leproso em Mateus 26, 6 ao 13, na explicação da parábola do semeador e seus discípulos, Mateus 13, 36, em Apocalipse 3, 20. Que interessante, não é? Percebe que teríamos um evangelho a menos se Cristo não tivesse ido a comer na casa de Mateus? Lembra o que diziam depreciativamente de Jesus? Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Lucas 5,30. Porque é o espaço perfeito para evangelizar, para orar e meditar ao longo do dia. Minha casa é o lugar perfeito para desenvolver relacionamentos profundos? É aberto aos outros? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.